podcast do Mais FC Porto, episódio 23. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso 23º episódio, a entrada em 2026. Desde já uma mensagem de um excelente ano para todos os mais portistas que nos vão acompanhando ao longo deste grande desafio, dado que as vossas reproduções, as subscrições que fazem para nós são muito importantes e as sugestões que nos vão deixando também tentamos ter em consideração. Nesta edição vamos fazer a análise à partida frente ao Santa Clara, vamos olhar para a revisão também das restantes modalidades, com o regresso de algumas agora com os primeiros dias de 2026. Vamos olhar para o mercado também, que está aberto e que por isso é sempre bom de sublinhar as movimentações que poderemos ter ao longo dos próximos dias. O Futebol Clube do Porto também vai entrar em estágio na terça-feira e até o resto da semana no Algarve, e depois vamos olhar para aquilo que são os compromissos das várias modalidades, incluindo o futebol, nos próximos dias e semanas. Meus caros, boa noite, um bom ano para todos vós e que o pior de 26 seja o melhor de 25, ou seja, sempre a subir. Mas o que é facto é que depois da partida frente ao Santa Clara, acabámos por confirmar que é algo que nós nunca tínhamos visto. 16 vitórias e um empate, numa primeira volta de repleto sucesso do Futebol Clube do Porto. A equipa de Farioli deslocou-se aos Açores para o fecho da primeira volta, no passado fim de semana, para defrontar o Santa Clara, que era 14º à entrada para a jornada. Era uma equipa que sofria, mas também marcava poucos golos. Um, o histórico era manifestamente positivo, 7 vitórias em 9 partidas nos Açores. Em comparação com o jogo frente ao AFS, o Diogo Costa pronto, tinha saído por lesão ao intervalo, mas estava apto para jogar, isso era alguma garantia que tinha sido dada anteriormente pelo treinador. O Gabri Veiga acabou por ser a novidade no lance, com a saída do Mora, e tivemos uma vitória marginal, é certo, um gol sem resposta, muito difícil nos Açores. Samu fez o único golo, depois de um lançamento falhado do guarda-redes Gabriel Batista, que foi só encostar depois. Uma verdadeira prenda de reis para o nosso espanhol goleador. Pedro, começo por ti. Como é que viste esta vitória? Muito importante, muito difícil, frente ao Santa Clara. Olá Daniel, olá Nuno, olá também quem nos ouve, um bom ano para todos, espero que tenham entrado bem, para além daquilo que foram as entradas futebolísticas, essas já sabemos que foram ótimas, foram excelentes, foi uma grande jornada para o Foco do Porto, uma vitória num terreno complicado, num jogo muito difícil, num dos jogos provavelmente mais difíceis que vamos ter contra equipas do meio da tabela do nosso campeonato, uma vitória arrancada a ferros, num jogo que já se previa complicado e que se acabou por tornar também ainda mais difícil, derivada às circunstâncias do mesmo, desde logo a questão do empate do Sporting, que quer queremos, quer não, coloca aqui uma pressão extra no jogo, e isso obviamente que do ponto de vista motivacional é positivo, mas obviamente que coloca aqui uma pressão diferente e sabemos que às vezes esse efeito negativo acaba por acontecer. Eu acho que a nossa equipa sofreu um bocadinho disso no dia de ontem, e depois também o terreno de jogo, que ao início parecia ir-se aguentar os 90 minutos, mas que depois, com o cair da chuva, com o tempo que se fazia sentir em Ponta Delgada, e também com o passar dos minutos, tornou-se muito difícil para a prática do futebol, e que obrigou a nossa equipa a vestir o fato macaco para tirar esta vitória de Ponta Delgada, que dizendo que sendo tirada a ferros foi completamente justo, e o Foco do Porto venceu de forma justíssima. Foi a única equipa que criou oportunidades de golo, digamos assim. O Santa Clara não queria nenhuma oportunidade de golo, Não mais remata a uma baliza. vez
Sim, é o 10º jogo em que o Foco do Porto permite um número inferior a 0,5 de expected goals aos adversários e, portanto, ontem o Santa Clara teve 0,3, creio eu, apenas rematou de fora da área, remates por cima da baliza, sem qualquer perigo para o Diogo e nós acabamos por ter oportunidades para marcar, desde logo aquela bola do William a acabar ali a primeira parte, de caras para o guarda-redes. O Gabriel Batista fez uma grande defesa. Mesmo na segunda parte, tivemos ali duas chances para dilatar a vantagem. Uma bola do Samu na pequena área, muito bem cortada pelo Sidney Lima, e depois também aquele remate do Borja, também por uma grande defesa do Gabriel Batista. É verdade que o golo nasce de um lance que é caricato, que é um erro do Gabriel Batista, que pronto, que pode acontecer, e também fazendo aqui um parênteses para falar desse golo, eu já vi muita discussão sobre esse golo, até algumas insinuações nas redes sociais, que o Gabriel Batista estaria comprado, pronto, coisas sem sentido que nós vemos por aí dizer. Bem, eu só queria lembrar algumas pessoas que não sei se o Gabriel Batista estaria comprado, mas eu também creio que o Otamendi na Luz contra o Santa Clara também não estava comprado. E aos 93 minutos caiu sozinho e deixou o avançado Santa Clara isolado. Eu também não acho que o Loris Karius, na final da Liga dos Campeões, no Liverpool-Real Madrid, onde sofre um golo totalmente idêntico ao que o Gabriel Batista sofreu, numa reposição de bola, tirou a bola contra, já não me lembro se foi o Benzema, se foi contra o Gareth Bale, é um lance idêntico, quem viu essa final se recordará, certamente, foi uma final da Liga dos Campeões. O Loris Karius tenta repor a bola, acerta contra o. Agora não me lembro qual era, se era o Benzema, se era o Bale, eu penso que era o Benzema. A bola bate na perna, vai para a baliza, foi golo, numa final da Liga dos Campeões. Eu vi pessoas a dizer que nunca viram um golo destes, nunca viram isto na vida. Pronto, se calhar não viram essa final da Liga dos Campeões. É um jogo que provavelmente é pouco visto, não é? Se calhar não estavam a ver o Liverpool Real Madrid, se calhar estavam a ver outra coisa, certamente. Mas pronto, obviamente que é um lance caricato, é um lance extremamente feliz para nós, e também dar mérito ao Samu, porque também é preciso estar atento e é preciso ter sentido a oportunidade. O Samu teve e estava atento, e estava ali e atirou lá para dentro e fez o que tinha a fazer. E acho que também é preciso dar esse mérito ao Samu, mas pronto, dar essa nota que é reles e mesquinho o que se vai vendo por aí, mas é deixá-los falar, a caravana passa, os cães ladram e o Porto lidera, com 7 pontos de avanço agora para o segundo classificado, mantém os 10 para o terceiro. Acabamos a primeira volta com a melhor performance de sempre de uma equipa portuguesa numa primeira volta da Primeira Liga. É um dado fantástico, mas que não nos pode fazer relaxar nem achar que o campeonato está a ganho. Está muito longe de estar ganho. Ainda vamos ter muitas dificuldades, muitos obstáculos, muitas armadilhas no caminho, não nos podemos esquecer disso, mas obviamente que há que salientar esta primeira volta verdadeiramente espetacular da nossa equipa e que foi com todo o mérito que ontem concluímos esta série de 17 jogos. E lembrar, naturalmente, eu falo disto todas as semanas, as pessoas podem achar que eu já sou um bocadinho chato, mas fica-me atravessado. É que não são 17 em 17 porque o Fogo Porto foi roubado. A verdade é essa. Há um penalti sobre o Denis Golo do António Silva, provavelmente tinham sido 17 em 17, e o Fogo Porto só não soma totalmente por vitórias os jogos disputados, porque foi prejudicado para a arbitragem. Das 16 vitórias que o Porto tem, todas elas são inequívocas daquilo que é decisões de arbitragem. Não há nenhum lance que tenha beneficiado o Fogo do Porto. Todas as vitórias são claras. Podemos ter jogado melhor num jogos, podemos ter jogado pior noutros, podemos ter ganho com mais felicidade noutros, podemos ter ganho com mais brilhantismo noutros, mas ganhamos todos os jogos sem qualquer ajuda da arbitragem. Sporting e Benfica não podem dizer o mesmo, desde logo o exemplo dos Açores é o mais escandaloso, onde o Sporting 2 vezes foi salvo pela arbitragem nos Açores, uma delas mantendo-se na Taça de Portugal, com um penalti ridículo. Isso sim é que não se viu em lado nenhum no futebol, e esse lance sim, é que é um lance que nunca se viu em lado nenhum, um penalti desses, e obviamente também para o campeonato aquele canto absolutamente ridículo, que acabou por dar o gol nos descontos. Resumindo e terminando, grande primeira volta, excelente a nossa liderança, mas nada está ganho, nada está decidido, temos que continuar alerta, temos que continuar a trabalhar e vamos por mais. Falta meia volta, mas naturalmente é algo positivo, é
um elan positivo que vem da nossa equipa para aquilo que vem na segunda volta. Nuno, passo-te a palavra. Queria também perceber como é que viste esta vitória do Futebol Clube do Porto nos Açores, aumentando a vantagem para o segundo classificado. Olá Pedro, olá Daniel, bom ano aos dois, olá também a quem nos ouve, bom ano para todos. E é como tu dizes, que 2026 seja melhor que 2025 em todos os aspectos, ou no mínimo igual. Ah, eu vi este jogo com muito receio e conforme nós tínhamos previsto, foi um jogo muito complicado. O Pedro relembrou muito bem a pressão que foi sentida depois do resultado do Sporting, algo que o ano passado nos fez tremer e nós não conseguimos cumprir. Fomos jogar num campo muito difícil, uma equipa que joga um futebol muito físico e com muito pouca criatividade, e é por isso que eles conseguem ter sempre bons resultados, ou se calhar, e como o Pedro também disse bem, contra as equipas, digamos que quase todas as equipas grandes eles conseguem bons resultados ou resultados muito ali no limite, sendo que em dois casos eles deviam ter mesmo conseguido pontos, sendo e no outro, num pontos, no outro ter passado à fase seguinte da Taça de Portugal. Porquê? Porque é uma equipa que coloca uma dimensão física muito grande no jogo e por isso é que também acaba por ter mais dificuldade contra as equipas mais pequenas, mas contra os grandes eles vão acabar por ter sempre sucesso. Forçam muito o jogo pelo meio e nós também acabamos por afunilar um bocado com os laterais a caírem muito pelo meio também. Já aconteceu noutros jogos em que as equipas também transformam o jogo numa componente ainda mais física de qualquer costume. Eu lembro, por exemplo, quando foi aquele jogo em Inglaterra, que também contra o Nottingham Forest, que também eles fizeram exatamente o mesmo. Nós temos laterais muito por dentro, deixando os extremos muito sozinhos. E sempre que nós conseguíamos ter o lateral e o extremo a irem à linha, conseguimos criar mais perigo. Ou pelo menos quando tínhamos os dois a trabalhar em conjunto, e que se fosse possível com um dos dois médios a caírem para um dos lados, conseguimos ter sempre mais sucesso. Eu lembro, por exemplo, de vários cruzamentos na primeira parte, quase todos do lado direito, pelo William e pelo Martim. O Martim acho que esteve muito bem enquanto fez a direita, enquanto fez a esquerda, pronto, acaba por dificultar mais um bocadinho, mas acho que foi ele que garantiu, pelo menos na primeira parte, que nós fôssemos tentando alimentar o Samu com bolas na área, o Samu, depois também temos ali para o Gabriel Veiga, o Frol também entrava muitas vezes, e foi muito também por aí. Eh, eu acho é que recebemos uma prenda, como dizem os espanhóis, de los Reyes, e a prenda caiu sobre o nosso menino espanhol, o Samu, que não a desperdiçou. É, na realidade, uma prenda, são coisas que acontecem. Ainda bem que nos aconteceu a nós, porque ia ser muito difícil nós conseguirmos eh, marcar um golo, porque a partir do momento que marcássemos esse golo, era perfeitamente compreensível que o Santa Clara não iria conseguir fazer frente à melhor defesa do campeonato, como é normal nos jogos deles contra equipas até mais pequenas. São 3 pontos muito importantes, independentemente do resultado que aconteceu em Barcelos, porque se nós estivéssemos a 5 pontos, eram 3 pontos muito importantes na mesma. E, aliás, este jogo e o próximo, com o Guimarães, foi o que eu disse a semana passada, são um dos momentos mais importantes da época para nós. São um dos momentos de viragem, é janeiro, e vai começar a entrar na fase mais dura da época, e se nós conseguimos, na altura dizia, pelo menos manter os 5 pontos era fundamental, se manter agora os 7 pode ser decisivo no futuro. E lá está, foi um dos jogos mais complicados que vamos ter até ao final do campeonato, e passamos mais uma vez com uma grande distinção, sendo que a equipa que tem, salvo erro, melhor primeira volta do que nós, ou pelo menos os primeiros melhores 17 jogos do que nós, é o Benfica, mas ainda é do tempo da ditadura. São 17 vitórias em 17 jogos. E pós 25 de Abril, nós somos claramente, ou melhor, estamos a fazer claramente a melhor primeira volta de sempre. Exatamente. São 16 vitórias e um empate, um nulo, como o Pedro mencionou. Ahm, e mesmo perante esta vantagem, que é manifestamente significativa ao fim de uma volta, ou seja, ao fim do meio campeonato, e de uma primeira volta recorde para o nosso clube e também para a Liga, algo que pronto, não se vê na história do clube, há gente que ainda consegue reclamar daquilo que Farioli e os seus pupilos estão a fazer neste momento. Era aquilo que eu dizia a semana passada, Daniel, é sempre aquela conversa e esta semana voltamos a ouvir, mas é sempre bom que ouçamos, que é
Esta jogar assim qualquer dia não ganhamos. Pois é, enquanto as pessoas disserem qualquer dia não ganhamos, quer dizer que nós ganhamos. Portanto, eu espero continuar a ouvir esta conversa muitas semanas a fio e que todas as semanas venham dizer: opá, isto assim qualquer dia não vamos ganhar. É bom sinal, é sinal que continuamos a ganhar. Exatamente, é E, sinal que continuamos a obviamente, andar. mais uma vez reforçar que é o grande risco que as equipas que ganham sempre correm, é que qualquer dia não vão ganhar. Qualquer É. dia pode acontecer um empate ou uma derrota e, portanto, vamos continuar a correr esse risco continuando a ganhar. E como o Nuno mencionou, estamos no mês de janeiro. O mês de janeiro começa com uma primeira quinzena de apenas 2 partidas: visita ao Santa Clara, recepção ao Benfica. A segunda quinzena já tem ida ao Vitória de Guimarães, ida à Chequia, recepção ao Gil Vicente, recepção ao Rangers e no dia 1 ida ao Casa Pia. Portanto, muito mais densidade de jogos, ahm, mas neste momento há que naturalmente focarmos naquilo que é a próxima partida. E Ahm, se tivéssemos a taça da Liga, levávamos com mais, exatamente, se calhar, 2 jogos e um com o Sporting e outro a seguir com o Benfica. Ou seja, ia ser exatamente, pelo Sporting, menos um. se passássemos para o Benfica e depois Benfica outra vez. Ou seja, ficávamos aqui com o mês de janeiro muito, muito, muito agressivo. Correto, há males que vêm por bem e, de facto, pronto, a eliminação da Taça da Liga acaba por nos trazer a oportunidade de poder gerir um pouco mais o nosso calendário. Ma- Entretanto, mais predictor.app, o jogo com o Benfica já está libertado para as pessoas apostarem. No jogo frente ao Santa Clara, foi oferecido ao vencedor 10 euros na Betano, que é Suzuano. Quem é que foi o vencedor? Pumba! Exatamente, quem é que foi o vencedor? Eu, Apenas para salientar que, eu se calhar acho que o Gabriel Batista se calhar estava feito era contigo. Agora se se calhar calhar, começa se a calhar, suspeitar. exatamente. Atenção, Mas se houver atenção, benfiquistas ou sportinguistas a ouvir isto, se calhar é, vão começar a achar que ele estava feito era contigo. ele sabia, mas atenção, eu apostei no Gabriel Veiga para marcar e falhei, acabou por ser o Samu. Acabou por Esteve o critério lá. de desempate me ajudar, porque eu fui a primeira pessoa a apostar uma vitória por 1-0. E, portanto, a rapidez também é importante, mas, claro, acima de tudo, o principal é apostar no resultado e num dos marcadores. E por isso é que ahm, no próximo jogo penso que o prémio é novamente 10 euros na Betano, sendo que depois mensalmente haverá um apuro do melhor desempenho também para prémios adicionais. É gratuito, só têm de se registar e podem ganhar prémios. Meus caros, vamos olhar para a revisão da semana das restantes equipas e modalidades. Neste momento o handball está em preparação do europeu, da modalidade, e portanto está parado a nível de clubes. No sábado, dia 3, no passado sábado, dia 3, 98-79, vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Sport Clube de Braga em basquete. Alguns regressos na equipa, os reforços também começaram a aparecer um pouco mais e nesse sentido um resultado positivo por parte da equipa de basquetebol. No domingo, o registro 100% vitorioso do voleibol feminino continua, com uma vitória por 3-0 em Esboriz, e uma deslocação também à Póvoa, do hóquei, com uma goleada por 5-0 frente ao último classificado. Hoje, dia 5, ao dia em que estamos a gravar, o Futebol Clube Porto B deslocou-se a Lisboa para defrontar o Benfica B, acabou por empatar a um golo, os 2 golos foram marcados na segunda parte, poderia eventualmente ter vencido o jogo ali na parte final, mas acaba por ser uma recuperação, na minha perspectiva, já mais positiva por parte da equipa, que acaba por amealhar mais um ponto. Nuno, começo por ti, ainda pouca atividade, digamos assim, das restantes modalidades, mesmo assim um fim de semana que considero positivo. Muito positivo, mesmo com este resultado da equipa B, que é como tu dizes, não é um resultado que nós desejamos, não é a vitória, mas face às circunstâncias e face ao próprio jogo em si, acho que é um bom resultado. Face às circunstâncias que a equipa B está, face ao adversário, que neste caso eu assumo que é um adversário direto, eh, e acho que foi um bom resultado, é uma boa notícia do dia 2. Queria salientar também o jogo, acima de tudo, de basquetebol, que a equipa teve muito bem. Não entrou bem, aliás, acho que até começa com um parcial para aí 3-10, mas o novo jogador, sabe, o Corey Allen, faz um jogaço e foi o melhor cartão de visita que ele podia ter trazido.
que logo ali com os triplos a dar a volta ao resultado e a fazer um jogo como se calhar eu não vi nenhum reforço fazer esta época. Acho que foi um jogo que nos correu muito bem, acho que foi um jogo em que nós estivemos bem e gostei das declarações do Fernando Sá, em que vamos lutar, eu acho que é mesmo isso que ele disse, nós vamos lutar com dignidade por todos os objetivos da época. E acho que é isso que a equipa tem que fazer. Nós já tínhamos falado disso nos outros episódios, lutar com dignidade, porque uma época mal planeada não significa que não possa ser uma época digna. E acho que é isso que o Fernando Sá está a transmitir aos jogadores. E agora com o Belenenses é ganhar e subir mais um lugar e recuperar na tabela, que é o que a equipa mais precisa neste momento. Sem dúvida, mas lá está. Aquilo correu menos bem em 2025, pode ser que corra melhor em 2026, e porque tudo se decide também no final, como já mencionámos aqui mais do que uma ocasião. Pedro, a tua visão em relação aos resultados das modalidades, numa semana, na minha perspectiva, com resultados positivos. Sim, na globalidade sim. O único jogo que não ganhamos foi o jogo de hoje, no Seixal, onde empatamos a 1 contra o Benfica B. Eu não consegui ver o jogo, até porque dá num canal que eu não subscrevo, portanto torna-se difícil, mas fui acompanhando as incidências e o resultado, e pelo que percebi foi um jogo dividido, equilibrado. O Benfica chegou ao golo de grande penalidade, a jogada mais perigosa que as equipas do Benfica normalmente têm, e já à frente queria falar sobre isso. A nossa equipa reagiu, empatou pelo Gabi Braz, uma bola parada. Pelo que percebi ali na parte final, podemos ainda ter chegado à vitória através do Mateus Mid e dar um destaque ao Mateus Mid, que hoje se estreou como profissional. Pela primeira vez jogou numa partida de cariz profissional. O Mateus Mid, lembro, para quem não se recorda, foi o melhor jogador do Campeonato do Mundo Sub-17, campeão do mundo Sub-17 na última edição da prova, e estreou-se hoje pela primeira vez como profissional pela nossa equipa B, ainda com 17 anos e quase que se estreava a ganhar. Espero que o Mateus seja a aposta mais frequente da nossa equipa B, porque conforme também temos vindo aqui a falar, mais do que os resultados, a equipa B tem de servir para maturar o talento que nós temos a disputar no Olival, e claramente esta geração que atualmente joga no Sub-19 e que recentemente foi campeã do mundo de Sub-17 tem que começar a dar outros passos, a ter outras oportunidades, e acho que há espaço, sem dúvida alguma, na nossa equipa B para que alguns desses jogadores vão começando a entrar. Eu lembro, por exemplo, relembro João Rego, que é um jogador do Benfica B, também foi campeão do mundo sub-17, foi jogador e jogou a titular nesta partida pelo Benfica. O Banjaki também jogou a titular nesta partida. Portanto, eu acho que o Foco do Porto também tem que pegar nos jogadores, no seu maior talento, e esta geração que atualmente é de Suzano ao primeiro ano e que foi campeão do mundo sub-17, já deu mais do que provas de que merece essas oportunidades, e acho que paulatinamente têm de começar a entrar na equipa sem receio dos resultados, se podemos empatar, se podemos perder, podemos ser divisão. Eu sei que isso depois há muita pressão sobre isso, quando os resultados são negativos há sempre essa questão de estar-se a perder, de haver o risco de descer, mas acho que a equipa B tem que trabalhar sem estar preocupada com isso. Obviamente queremos sempre ganhar é sempre bom, mas a equipa B tem que servir para que o nosso talento cresça, e eu acho que temos ali alguns jogadores que sinceramente, estando a jogar no escalão sub-19, já não parece que seja o melhor para a sua evolução neste momento. Acho que já merecem jogar no outro patamar, com jogadores diferenciados, com jogadores séniores, e acho que a estreia hoje do Mateus Mid, acho que é um bom sinal, e acho que é um sinal que devemos dar para o futuro, agora para a segunda metade da época, e eu gostava de ver outros jogadores a estrearem-se na nossa equipa B. Temos o Duarte Cunha, temos outros jogadores. O Bernardo Lima já se estreou, teve hoje no banco, não entrou, mas acho que tem que começar a jogar mais vezes, tem que começar a ser mais vezes aposta. Acho que a nossa equipa B deve fazer esse caminho, até porque alguns dos jogadores que vão jogando na equipa B, jogadores esses
Até tivemos agora um exemplo do Pedro Lima, que veio emprestado ao Wolverhampton e foi embora, acabou o empréstimo à metade da época. Temos outros jogadores, Cauê Rodrigues, Caio Henrique, qualidade extremamente duvidosa, e eu custa-me ter jogadores esses que o Foco do Porto contratou já na parte final da sua formação a jogar ao invés de apostarmos em jogadores da nossa formação, campeões do mundo, jogadores que brilharam lá fora e que acho que têm que ter oportunidade, e custa-me estar a ver jogadores de qualidade duvidosa, com o devido respeito pelos atletas, obviamente, estarem a jogar ao invés de apostarmos naquilo que é a nossa verdadeira formação. Passando para o basquetebol, uma vitória em casa contra o Braga. O Nuno já destacou aí bem o Corey Allen, foi a estreia do base norte-americano. Ele ainda não tinha jogado relacionado por causa de questões do visto e da sua inscrição. Foi a estreia e deu grandes sinais. Foi o MVP da partida, um jogo muito consistente, 16 pontos, mas mais que os 16 pontos, 7 em 9 lançamentos de campo, uma porcentagem fantástica. Fez também 6 assistências, salvo erro, uma exibição muito sólida. Obviamente é o primeiro jogo, é um adversário que obviamente ganhou no Pavilhão da Luz, mas acho que é um adversário que não é dos adversários mais fortes do campeonato. Amanhã vamos ter um adversário na teoria mais complicado, ao Varense, e haverão outros testes para perceber aqui a real valia do Corey Allen, mas como eu falava a semana passada, se nós conseguirmos, e se este jogador for o base que a equipa precisa, um base que defina ritmos, que acalma o jogo, que passe bem, que no fundo lidera a equipa, aí sim podemos estar mais próximos de conseguir disputar o campeonato, até porque parece que o Coronel dos Assan é também um grande upgrade à nossa equipa. O Rob Barron também já mostrou ser um jogador, para além da experiência internacional que tem no campeonato alemão, que também pode vir a acrescentar, e para além também temos já o Tanner Almeida recuperado da lesão que o afastou da primeira metade da época. Acho que estamos em condições de encarar este ano 2026, esta segunda metade da época, com mais otimismo, sabendo obviamente que partimos já bastante atrás, com uma desvantagem considerável no campeonato. Só por um milagre vamos conseguir ficar em primeiro na fase regular, mas também já sabemos que isso não é decisivo para sermos campeões, nacionais. Já fomos campeões a não ter fator casa, já perdemos campeonatos a ter fator casa. O importante é nos playoffs estarmos no melhor nível e conseguirmos competir contra os principais adversários, Sporting e Benfica, e obviamente ainda disputarmos as taças que estão em jogo, sabendo que numa delas o Benfica até já nem está presente, que é a Taça de Portugal. Passando para o Hockey Patins, estamos a recuperar paulatinamente, uma vitória ontem na Póvoa, 5-0. Mas o que é facto é que Salientar não temos sofrido golos, tem sido muito raro esta época. Obviamente sabemos que no Hockey Patins isso é muito difícil de acontecer, é uma modalidade muito dinâmica, muito rápida, de golo fácil, mas temos sofrido muitos golos em várias partidas. Importante não termos sofrido golos ontem. Nota-se uma evolução na equipa, sem dúvida alguma. Nota-se que a equipa está mais familiarizada com os processos do Paulo Freitas, com a sua forma de jogar. Temos uma grande montanha para escalar também aqui no que diz respeito à fase regular do campeonato. O Benfica e o Sporting empataram esta semana. Nós estamos a 9 pontos do primeiro lugar, que é do Benfica. Parece um bocadinho irrealista achar que pode lá chegar, mas também é a mesma lógica do basquetebol. Importante é na altura dos playoffs estarmos bem, e também temos um ótimo exemplo do ano passado, em que ficamos em terceiro lugar na fase regular e fomos campeões nacionais, e portanto derrotamos o segundo classificado, derrotamos o Sporting, que tinha ficado à nossa frente, e depois também o Hockey de Barcelos. Portanto, é continuar esta recuperação, e também na Liga Europeia temos agora um jogo em Itália esta semana, difícil, onde aí vamos com 2 vitórias, 2 jogos, tentar fazer os 9 pontos e tentar passar o grupo, e para além de passar o grupo,
tentar passar numa ótima posição, se possível a primeira, para depois termos aqui na teoria alguma vantagem no adversário que vamos encontrar depois nos quartos de final. Relativamente ao voleibol, acabou por ser quase um formalismo, a vitória nos Moris, os Moris é o último classificado, um jogo bastante acessível, praticamente sem história, deu aqui para o Miguel Coelho rodar um bocadinho a equipa, a Joana Rezende acabou até por jogar no terceiro set, não tem jogado muito, a Beatriz Bastos tem sido a livre titular, houve aqui também rotação de outras jogadoras, a equipa de voleibol parece-me estar muito bem, tem agora um clássico no fim de semana contra o Benfica, um teste de fogo, esperamos que continuemos a nossa senda de vitórias e que podemos manter a invencibilidade no campeonato. Exatamente, aqui pontos positivos para as modalidades nesta fase e arranque de 2026. Meus caros, vamos olhar para o mercado. O mercado está neste momento aberto, olhando para o futebol, naturalmente. Ahm, Como o Pedro já mencionou, o Pedro Lima, lateral direito brasileiro, regressou ao Wolves, acabando assim o empréstimo que estava acordado com o Futebol Clube do Porto. Foi um jogador que foi acima de tudo utilizado na equipa B e acabou por não ser opção na equipa A. Não temos neste momento nenhuma indicação específica de uma saída, mas vamos aguardar também por novas indicações, até porque para já vai toda a gente para o Algarve. Um, mas já temos aqui algumas entradas fechadas, barra quase fechadas. Tiago Silva, já falámos sobre isso, fez a viagem para o Porto no domingo, já deu algumas declarações ao Porto Canal, esteve em entrevista, e portanto seguirá para o Algarve com o resto da equipa. Entretanto, um negócio que está pronto a finalizar-se e que poderá também ser uma opção para Farioli durante o estágio a Sul, o negócio do Oscar Pietoszewski, deve ser isto, terá sido desbloqueado durante o dia de hoje, segunda-feira. Segundo o jornal O Jogo, ele terá mesmo realizado exames médicos durante o dia de segunda-feira e, por isso, em princípio, deverá ser apresentado no curto prazo. Polaco, 17 anos, completa 18 anos a 20 de maio, e essa situação também poderá ter dificultado um pouco a transferência. Estamos a falar de um jogador menor de idade. Vem dos polacos do Jagiellonia, pronto, aqui mais difícil, do campeonato da primeira divisão da Polónia, destro, extremo esquerdo de origem, pode jogar nas várias posições do meio campo ofensivo. Um, já, pese embora a sua tenra idade, já jogava pela equipa principal do clube polaco, 31 partidas, cerca de 2.000 minutos esta temporada, 3 golos, 2 assistências, é também internacional sub-21 pela Polónia. O clube polaco pedia 11 milhões de euros, vamos tentar perceber qual é o valor final, que deverá estar próximo na nossa perspectiva e daquilo que vamos lendo também dos 10 milhões de euros. Meus caros, peço o vosso comentário em relação a esta transferência, que estará próximo de finalizar, mas também na vossa análise, o que é que o clube poderá precisar para se reforçar. Reforçou-se como defesa central, em princípio vai-se reforçar com o extremo esquerdo, destro, ahm, mas o que é que poderá eventualmente ser adicionado e aquilo que poderá também ser retirado da equipa atual. Pedro, a tua visão em relação a este tema do mercado? Sim, relativamente aqui ao Oscar, eu vou-me ficar por Oscar, não vou arriscar dizer o apelido do jogador. A confirmar-se, parece-me ser um excelente reforço. Eu não conhecia o jogador até ao momento em que ele foi associado ao Foco do Porto. Isso já aconteceu há algum tempo, deu aqui alguma margem para nós também irmos ver alguma coisa sobre ele, e realmente fiquei impressionado com o que vi, desde logo pela forma como entrou na equipa polaca do Jagiellonia, pronto, que é uma equipa que modesta no panorama europeu, obviamente, mas é uma equipa que joga competições europeias, joga a Conference League, e ele, com 16 anos, estreou-se na equipa principal e ganhou a titularidade na equipa, e tem até já bastantes jogos nas competições europeias, obviamente ao nível bastante mais baixo do que aquele que vai encontrar no Foco do Porto, mas não deixa de ser um grande cartão de visita para um jogador que só faz 18 anos em maio. É uma posição em que o Foco do Porto precisava de se reforçar, precisava aqui de mais um extremo, claramente.
o Farioli tem tentado aqui algumas adaptações com o Denis Bull, ainda ontem vimos isso nos Açores. Parece-me muito forçado colocar ali o Denis Bull naquela posição, ele tenta corresponder, mas é difícil para ele. Também já percebemos que o Angel Alarcón vai dando aqui para tapar uns buracos, mas não parece ser uma opção válida para esse lugar. Acho que o lugar dele será na equipa B ajudar a equipa B e ajudar alguns jogadores jovens a evoluir e também ele próprio evoluir, também é um jogador novo. Acho que o Oscar é um jogador de outra craveira, era um jogador que era disputado ou pretendido por alguns dos grandes clubes do futebol europeu, anda obviamente aqui inclui o Futebol Clube do Porto, e o Porto aparentemente ganha essa corrida. Vamos ver agora os valores finais, vamos ver também a duração de contrato, que também parece-me que está limitada aqui até ao momento em que ele se torna maior de idade, aí sim depois poderá assinar um termo mais longo, mas acho que conseguimos colmatar aqui uma das peças que tínhamos no nosso plantel e acho que é um excelente reforço, não só para aquilo que nos falta da temporada 25-26, mas também para as temporadas que aqui que seguirão. Temos um jogador extremamente jovem, extremamente promissor, com uma margem de progressão brutal e que terá tudo para crescer de azul e branco vestido e com o nosso símbolo ao peito. Relativamente àquilo que é ainda as nossas necessidades no mercado de inverno. Percebemos ontem por aquilo que disse o Farioli que não vamos atacar o lateral esquerdo. Percebo, a ausência do Zaidu é temporária. A Nigéria hoje ganhou ao Moçambique na CAN, passou aos quartos de final. É provável que se calhar vai continuar por lá mais uns tempos. A Nigéria é uma das candidatas a ganhar a CAN, tem uma seleção fortíssima. O Osimhen está em grande, ainda hoje voltou a marcar 2 golos. O Adam Lukman também. A Nigéria tem uma seleção muito, muito forte, muito competitiva. É possível que vá disputar mesmo a CAN até ao fim, mas é uma questão temporária. O Zaidu, ainda no mês de janeiro, há de reintegrar novamente o plantel. O Francisco Moura é o titular, teve ontem ali um problema físico, esperamos que não seja grave, não me pareceu que fosse, e também já percebemos que o Kivior pode muito bem, em caso disso ser necessário, fazer aquela posição. Portanto, percebo que neste momento não se avance pelo lateral esquerdo e se espera eventualmente pelo mercado de verão, um mercado mais longo, com maiores oportunidades de negócio, para se contratar um jogador para essa posição. Do meu ponto de vista, acho que o grande objetivo do Foco do Porto neste mercado seria a posição de ponta de lança. Acho que era importantíssimo o Foco do Porto tentar contratar um jogador para o ataque, de forma a ter aqui uma alternativa, não só ao Samu, mas ao próprio Denis Bolo, porque com a lesão do Luke de Jong, que terminou com a época do avançado holandês, nós ficamos aqui reduzidos ao Samu e ao Denis Gol. Esperemos que nada aconteça a nenhum deles, obviamente, mas acho que era importante nos precavermos e era interessante tentarmos encontrar aqui um jogador para essa posição. Se quisermos ser aqui muito otimistas e muito esperançosos, acho que podemos também tentar procurar um jogador ali para combater com o Froholt combater, acho difícil combater, acho muito difícil tirar o Froholt da titularidade do Futebol do Porto, mas Ele é muito ali combativo. ele é muito combativo e é grande jogador e não é qualquer um que lhe tiraria o lugar, mas acho que era importante ter ali um jogador para aquela posição, como alternativa ao Victor, para lhe dar algum descanso em alguns momentos, porque ele também precisa descansar, embora pareça que nunca está cansado, mas está. Mas pronto, mas acho que se calhar isso já poderá ser pedir um bocadinho demais. Vamos ver. E obviamente esperar que nenhuma das nossas pedras basilares saia, a não ser que exista aqui uma loucura de algum clube bater as cláusulas de rescisão e os jogadores obviamente quererem ir. Obviamente se isso acontecer, pronto, não estamos a salvo, mas parece-me algo bastante realista, principalmente no mercado de inverno. Mas esperar, obviamente, que nenhuma das nossas pedras saia. Com estes ajustes, já com o ajuste do Tiago Silva, com o Oscar e eventualmente com o ponta de lança, eu já ficaria muito satisfeito e acho que conseguimos aqui ter o tal clique, o tal ligeiro upgrade que nos poderá encarar a segunda parte da época com ainda mais otimismo do que aquilo
pronto, que é, que é a nossa performance na primeira parte da temporada e na primeira volta, maior otimismo do que essa primeira volta nos dá, acho que não pode acontecer. Eh, Em relação especificamente ao Frollo, porque falaste, eu tenho uma informação que eu acho que ele já aproveitou e foi para baixo. Em vez de ir de avião, foi para baixo a correr. E É. portanto, nesse sentido, nunca se cansa. E vai Ahm, fazer o check-in dos colegas no hotel. Correto, lá está, já está a preparar. Provavelmente foi de mala também. Portanto, sobre essa matéria, a compatibilidade dele Não vai digas, continuar no alvo. não digas que foi de mala, senão podem estar aqui benfiquistas ou sportinguistas a ouvir e dizer que foi integrar o Gabriel Batista ou assim, como eu já li por aí. Portanto, é preciso Pronto. ter cuidado quando se fala de malas. Passo também a bola ao Nuno Sá para analisar o mercado que está neste momento aberto. Pronto, aqui duas contratações, dois reforços, ahm, e eventualmente, pronto, já houve aqui uma menção e bem que o Farioli não estará à procura de um lateral esquerdo neste momento. É muito provável que o Zaidu falhe a recepção, aliás, a deslocação de Guimarães, e que esteja só disponível após. Eh, eu vou fazer uma análise como se fosse como se estivéssemos há um mês atrás. Eu acho que é mais justo do que agora com estas movimentações todas que existiram, porque e também do que o Froholt disse, das declarações do Froholt, não, perdão, do Fariol. Eh, para mim, ao longo desta primeira metade da época, eu acho que havia duas posições em que era fundamental nós termos um reforço, uma que era necessária e outra que poderia ser pontual. Para mim, fundamental é a central e a ponta de lança. Porquê? Porque nós nunca tivemos um plantel longo e temos dois jogadores que se lesionaram com gravidade até ao final da época e possivelmente e vão até à próxima época, assim, que é o Neumann Pérez e o Luke de Jong. O central já está, na minha opinião, resolvido a questão. É um jogador que não vai, que protege o investimento que o Porto fez nos outros centrais, ou seja, não tem um custo direto elevado, e protege também o investimento que foi feito no Neumann Pérez. A questão do Luke de Jong ainda não, na minha opinião, ainda não está comatada, que é como também diz o Pedro, só temos o Samu e o Denis Gul, e reviu-se que num jogo mais físico eles são os dois necessários. Foi o que aconteceu contra o Santa Clara. A juntar a isso, a a entrada do Denis Gul também realça outra coisa, que já tinha acontecido antes, por exemplo, que aconteceu em Alvalade, quando ele entrou por uma das alas, é que nós não tínhamos extremos. Tínhamos 3 jogadores para jogar a extremos e o resto seria sempre uma adaptação. Ora, lá está, num campeonato longo, com várias competições, isso não seria suficiente quando uma equipa joga tão declaradamente em 4-3-3. E daí a minha segunda posição necessária era a posição que era necessária, ou seja, eu tinha duas posições fundamentais, uma necessária, era extremo, mas isso já era um problema que vinha do início da época. Ou seja, eu acho que aqui foi resolvido, porque para mim o mercado de inverno é para corrigir ou colmatar falhas. Não é para fazer novos planteios, não é para ir buscar jogadores para reforçar posições onde já estamos bem, não. É para corrigir ou colmatar. E neste caso, nós estamos a fazer uma correção que, que já vem desde o início da época. Nos outros dois casos, seria para colmatar as falhas, que são as lesões dos jogadores. E havia uma posição que seria pontual para mim, que era a posição de defesa esquerda. Nós já sabemos que iam jogar sem o Zaidu durante algum tempo. Eh, o Zaidu também tinha vindo uma lesão muito longa. O Moura também é um jogador que acaba por ter aqui pontualmente uma outra lesão, ainda ontem aconteceu isso, mas é como também disseram, o Kivior também pode fazer a posição de defesa esquerda e estando reforçados com um novo central, acabamos por conseguir pontualmente também resolver a situação. Por isso é que eu disse, era uma decisão que era pontual. Quanto ao resto, eu acho que é muito difícil e acho que o plantel já está consolidado ao ponto de não querer que seja necessário mais algum jogador. Compreendo perfeitamente a questão do Pedro, mas já está, acho que era muito difícil neste momento nós temos um jogador a entrar que fosse combativo o suficiente para conseguir pelo menos dar os minutos de descanso suficientes ao Verholt. Eu acho que esse jogador é o Eustáquio, que eventualmente num jogo ou outro ele pode fazer isso, sendo que para as outras posições já temos jogadores
suplentes, ou seja, temos, por exemplo, para o Gabriel Veiga, ele vai alterando com o Rodrigo Mora, e com o Pablo Rosário vai alterando também com o Alan Varela. Acho engraçado a equipa ir para estágio agora, acho que é importante. E acho também é engraçado os jogadores irem com as famílias. Lá está, é muito o tónico da família portista, e os jogadores também têm família, e acho que é interessante haver esta comunhão pós festas e durante o período em que o Porto vai estar sem competição, que é algo que durante os próximos tempos não vai acontecer, por isso os jogadores vão estar muito mais tempo fora das famílias do que com as famílias. Pois acho que também há aqui um sentimento de união que o clube quer transmitir, que a direção quer transmitir e que o próprio treinador também quer transmitir entre todos. Sim, sem dúvida, já vamos falar aqui no estágio. Ahm, Apenas dou o meu ponto de vista. Acho que, de facto, a posição de lateral esquerdo seria interessante reforçar. No entanto, ahm, como foi mencionado no ano passado, onde prontos, tivemos a mudança de treinador e algumas saídas importantes, este mercado é bastante caro. E nesse sentido, tem que ser mesmo para mudanças cirúrgicas. Penso que o Tiago Silva foi uma oportunidade. Esta aqui, do Oscar, já é mais a pensar no futuro. Pode já integrar a equipa principal. Tem espaço na equipa, ver se quiser dar os primeiros passos, naturalmente, se o Farioli quiser gerir um bocadinho o jogador, mas também tem uma dupla de centrais polaca que poderá ajudar bastante na integração do próprio jogador. Aqui parece-me uma situação muito interessante, e uma sinergia que é sempre muito bem-vinda. Ó Daniela, posso estar enganado, mas e o Farioli saberá, mas daquilo que eu vi, não me parece que o Oscar seja jogador para vir jogar para a equipa B, sinceramente. Pá, Sim, daquilo que eu vi do jogador, parece-me ser um jogador diferenciado e que vem para, não para ser titular, não me parece também, mas acho que vem para ser a opção na equipa A. Não quer dizer que num outro momento, e obviamente isto também está um bocadinho dependente daquilo que são os agendamentos dos jogos, se a equipa A joga primeiro, se a equipa B joga depois, e depois também acaba por ter algum impacto naquilo que são as escolhas para os jogos. Mas acho que o Oscar é claramente para integrar na equipa A, porque daquilo que eu vi é mesmo bastante promissor. Estamos a falar de um jogador de uma craveira bastante interessante. Não é para ser o melhor jogador da equipa, nem para ser a estrela da equipa, pelo menos neste momento, mas acho que tem que jogar na equipa principal, daquilo que eu vi. Mas o Farioli saberá, e não só o Farioli, também o João Brandão, obviamente, que há de ser tido em conta para isto, mas principalmente o Farioli decidirá isso. sim, eu não quero retirar valor ao Acho que para acho jogador. que para a equipa acho que para a equipa B já temos o Alarcón e o Caramu, que foi os jogadores que, pronto, que têm andado aqui no quase não sobe e desce, digamos assim, e acho que esses jogadores, pá, daquilo que eu vi, parecem serem claramente inferiores àquilo que é a capacidade atual já do Oscar, mas falo daquilo que eu vi do jogador nestas semanas em que ele foi associado ao clube, e portanto, e sou eu, não sou nenhum scout, não sou treinador, não sou nada, sou um mero adepto que gosta de futebol e de analisar futebol, mas daquilo que eu vi, acho que o Oscar tem que ser para a equipa principal. Sim, a mim não é a minha intenção retirar mérito à contratação ou qualidade ao jogador. Parece-me, acima de tudo, que há sempre essa oportunidade de dar alguns minutos a um jogador jovem, caso ele, numa sucessão de jogos, eventualmente não seja opção para entrar. Ele provavelmente será uma opção de banco numa primeira fase, pois naturalmente que irá mostrar o seu valor e também a sua evolução. Aquilo que para mim é mais importante é que é um jogador novo, é um jogador que, ao contrário, por exemplo, do Rodrigo Mora, que tem uma idade relativamente semelhante, não conhece ainda a cidade, não conhece o clube, vai ter alguns colegas de profissão da mesma nacionalidade que pode ajudar, mas naturalmente, na minha perspectiva, serve acima de tudo como um lugar alternativo, no caso, eventualmente, de ser prioridade dar-lhe alguns minutos. Ahm, em situação oposta, ahm, causa-me alguma preocupação a situação do Eustáquio. A situação do Eustáquio, na minha perspectiva, pode originar uma transferência no curto prazo. Era um jogador que já estava referenciado como
com uma possível saída no mercado de verão, o facto de ter contrato, creio eu, até junho de 2027, pode precipitar alguma decisão nessa circunstância. Vamos ver o que é a decisão do Farioli e da equipa, do jogador também, de querer eventualmente perseguir uma transferência. Sim, o Stefano Eustáquio foi um jogador importante no passado recente do Foco do Porto. É um jogador que tem quase 150 jogos com a nossa camisola, quase 100 a titular portanto teve obviamente a sua importância, o seu papel. É um jogador experiente, com muitos anos já de Foco do Porto e não só Foco do Porto, de campeonato português. É um jogador que é internacional pelo seu país, pelo Canadá, provavelmente vai jogar o campeonato do mundo, é titular da sua seleção, mas claramente percebe-se que com este elevar de nível que nós assistimos nesta época do Foco do Porto e naquilo que diz respeito mais em concreto à posição do meio campo onde o Eustáquio joga, começou a ficar muito curto o espaço para o Stefan e até pela questão do seu contrato, que eu não tenho agora a certeza, mas eu penso que acaba ali em, não sei se é 27 ou 28, já não tenho agora 27. a certeza, 27, exato, era o que eu achava. Portanto, está-se aqui a aproximar o final do seu contrato, poderá ser aqui analisada a possibilidade de uma transferência, porque não me parece que o Porto vá querer renovar com o Eustáquio, sinceramente não. Nem me parece que isso faça sentido neste momento, e olhando para aquilo que é a realidade atual do plantel de Foco do Porto, não me parece que isso faça sentido. Das duas, uma, ou assume-se isso e assume-se aqui uma saída a custo zero e o Eustáquio continuará a desempenhar este papel que tem desempenhado no Foco do Porto, que é um papel importante, de experiência, de balneário, de clube, de entrar quando é preciso, de jogar, ou então vai ter que se encontrar aqui uma alternativa e uma transferência para um valor, pronto, reduzido, como é óbvio, já todos sabemos disso, mas que faça com que o Foco do Porto também não fique totalmente a zeros numa saída do atleta. Exatamente, e isso, na minha perspectiva, iria originar uma ida ao mercado, porque o Foco do Porto, perdendo esta opção, terá, objetivamente, na minha perspectiva, de procurar uma alternativa, porque a época é longa e precisa de opções. Varioli necessita de opções, no caso de haver uma lesão, uma suspensão que obrigue Eu, uma rotação de plantel. eu acredito que pudesse até eventualmente, e agora já estou a especular, estar pensado uma saída do Eustáquio e o resgate do Vasco Souza ao Moreirense, mas em face da lesão que o miúdo teve, isso já fica completamente fora de equação. Porque eu estava mesmo a ver o Vasco Souza a voltar para o clube. Logo numa primeira oportunidade, mas infelizmente não vai acontecer. Por isso, se ele saindo o Eustáquio, o Porto fica ali, entre aspas, manco numa posição que não pode ficar só com o Frollo. Senão ia ser embora tenha o Pablo Rosário, que faz as duas posições, mas deixa de ter dois jogadores por posição, e isso na época em que estamos é muito importante. Sim, exatamente. Na minha perspectiva não é a mesma coisa. Do ponto de vista mais ofensivo, ter a possibilidade de ter um jogador com outra capacidade de deslocação e de aparecer na área, que neste momento o Ferrol, na minha perspectiva, tem demonstrado. Estágio no Algarve, oportunidade dos jogadores poderem se deslocar até Sul, um estágio entre o dia 6 e o dia 9 de janeiro, ou seja, começa na terça-feira, termina na sexta-feira, mais precisamente na Quinta do Lago, local acima de tudo para gente de outra craveira financeira, um estágio de tempo quente, até mais característico até de equipas de países frios, quando o campeonato para nesta altura e, portanto, procuram reintegrar ou retomar os trabalhos de treino. Presumo que o treino ocorra no da Campus, que é uma estrutura de treino de vários esportes, onde se inclui o futebol dentro da Quinta do Lago. O Futebol Clube do Porto voa terça-feira para o Algarve, regressa na tarde de sexta-feira. Antes do regresso fará um jogo-treino com o Farense, nesse dia sexta-feira, com vista ao encontro da Taça de Portugal, passado 5 dias, no dia 14, no Estádio do Dragão, frente ao Benfica. Nuno, já mencionamos aqui ali sobre este estágio, mas queria aqui um pequeno comentário
sobre esta situação que não é muito habitual na história recente do Futebol Clube do Porto, mas que pode encaixar muito bem naquilo que é a preparação para a segunda volta e aquilo que vem daí de Liga Europa, de Taça de Portugal, onde procuramos sucesso, naturalmente. Existe no futebol americano, no Super Bowl Halftime Show, e isto aqui estamos a falar do Off-Season ou Medium Season Show. Eu acho que é mais um evento de equipa, como muitas empresas fazem, o team building. Se bem que nesta altura as empresas o que estão a fazer são os kick-offs. E isto acaba por ser não é um kick-off porque não está a começar nada, mas é um evento de team building a meio da época. Eu olho mais por aí. Acho que não há uma grande integração dos jogadores. Supostamente será só o Tiago Silva. Não sei se o Oscar também irá, mas o Tiago Silva vai estar. Acho que é mais como, para não estar a repetir e para amassar as pessoas, acho que é mais um evento da família em si, eh, porque espera-se uns meses de janeiro e fevereiro muito duros e acho que é muito importante os jogadores continuarem unidos, continuarem a sentir o objetivo, o principal objetivo deste ano e que todos os adeptos querem, que todos os adeptos cantam que é ser campeão e que para isso acontecer em face tudo aquilo que também acontece à volta do nosso clube e à volta da nossa liga, o mais importante é que toda a gente esteja unida, nem que para isso tenha que fazer um estágio no Algarve, na Quinta do Lago, para garantir que isso acontece. E acho que foi essa a ideia do nosso clube, acho que foi a ideia também do Farioli. Ele também está habituado a outros campeonatos, e é como tu dizes, não é normal no nosso clube, não é normal sequer no nosso campeonato, mas surgindo a oportunidade, aproveita-se e faz. Acho que a equipa tem muito mais a ganhar do que a perder com este tipo de atitudes, com este tipo de trabalho que vai ser efetuado e aposto que se para o próximo ano fomos eliminados outra vez da Taça da Liga, vai voltar a acontecer. Sim, sem dúvida. Ou seja, há aqui um hiato de tempo que é reservado para esta competição e que necessariamente poderá sempre abrir a oportunidade para que, não estando presente na Final Four, possa existir isto. Pedro, a tua visão em relação também a este team building? Gostava que a minha empresa também fizesse team buildings na Quinta do Lago, sinceramente. Mas É, yeah. a tua visão em relação a esta oportunidade, um pormenor que também já mencionamos, as famílias também poderão ir, uma oportunidade única, porque na próxima quinzena, quatro jogos, neste caso em fevereiro e em março estão calendarizados 4 jogos também, mas com a possibilidade de serem adicionados mais, portanto, uma oportunidade única aqui do Fariola poder se concentrar alguns dias em tarefas para preparar a segunda volta. Sim, foi uma ótima oportunidade que a tal eliminação da Taça da Liga nos deu, termos aqui um intervalo de tempo de 10 dias sem competição, algo inédito nesta temporada desportiva. Obviamente que isso aconteceram mais dias de interregno, mas no caso das pausas internacionais, em que os jogadores vão para as seleções e acabam por competir nas suas seleções, ter o plantel todo junto 10 dias sem competir é algo que não vai acontecer e que só esta eliminação precoce da Taça da Liga nos permite. Acho que é algo bem pensado pela estrutura de futebol do Futebol Clube do Porto. É um estágio de 4 dias, vai servir para muita coisa, desde logo para cimentar o espírito de equipa, o tal espírito de família portista, a grande união que se nota entre todos. Isso também foi bem vincado no treino aberto no Estádio do Dragão, foi algo que também pudemos assistir, quem foi assistir ao vivo, quem pôde ver pelo Porto Canal, nota-se que há um grande espírito de grupo, uma grande química entre todos os jogadores, e este estágio vai servir ainda mais para fortalecer esse espírito e também eh, é uma excelente oportunidade para o Farioli conseguir trabalhar pormenores mais técnicos, trabalhar algo que é difícil trabalhar ao longo de uma época, tendo em conta a densidade competitiva, jogar 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, os treinos, muitos deles são de recuperação, depois temos o treino antes do jogo, é muito difícil durante esse período conseguir trabalhar algo mais estrutural para depois implementar no jogo da equipa, e acho que é extremamente importante
que isso aconteça durante este período de 10 dias. Por outro lado, também é uma boa oportunidade para curar pequenas mazelas, alguma fadiga que naturalmente existe, porque são muitos jogos, a competição é dura. O Francisco Moura ontem também saiu tocado, o PP também teve em dificuldades durante alguns momentos da partida, e certamente outros jogadores terão os seus pequenos problemas aqui e ali, que obviamente acabam por não afetar a sua utilização nas partidas, mas que se calhar os limitam um bocadinho durante os jogos, e isso acaba por ser invisível aqui ao nosso olhar, ao olhar do adepto, mas que obviamente é uma boa oportunidade para, não só para o departamento médico, mas também para o departamento de performance, conseguir durante estes 10 dias colmatar essas pequenas mazelas que se vão acumulando ao longo das semanas, e no dia 14 os jogadores que estarão clinicamente disponíveis, infelizmente saberemos que não serão todos, mas os que estiverem clinicamente disponíveis poderem estar no seu pico de forma, em máxima força, para derrotarmos o adversário que nos vai aparecer no Dragão no dia 14. E por último, obviamente, uma excelente oportunidade para integrar o Tiago Silva, o nosso novo reforço. Vamos ver se o Oscar, em primeiro lugar, se confirma, obviamente. Estamos a falar ainda de caráter especulativo, e a confirmar se ele vai integrar ou não neste estágio. Se sim, espero que sim, que seja também uma oportunidade para o integrar junto do grupo e junto do seio da equipa. Certo. E aqui a parte como mencionaste, e a nota no dia de treino aberto aos sócios, adeptos, simpatizantes, 26.855 no Estado do Dragão, ao frio e à chuva, em a verdade, mas um anel inferior muito bem composto para acompanhar a equipa, esta simbiose entre adeptos e equipa extremamente importante. Vamos olhar para o resto da semana, das outras modalidades do Futebol Clube do Porto, já a começar no dia de terça-feira, recepção ao Alvarense em basquetebol, no Dragão Arena, Porto Canal, 20 horas. Na quarta-feira estaria calendarizada a primeira eliminatória, creio eu, da Taça AF Porto, com deslocação do futebol feminino a Marco de Canaveses. No entanto, esse jogo terá sido adiado aparentemente para dia 18. Na quinta-feira, dia 8, regresso da Liga dos Campeões em hóquei, uma deslocação à Itália para defrontar o Hóquei Tricino. E no fim de semana, já mais partidas de várias modalidades, começando pelo futebol feminino, no dia 10, às 15 horas, o jogo em Vagos, frente à Juve Force, e às 21 horas, deslocação ao Jogueira, em basquetebol para a Liga com transmissão da Zona. No domingo, segunda Liga, depois da deslocação ao Benfica B, recepção do Sporting B, do Porto Canal, 5h30, aliás, 15h30, assim é que é. Às 16 o voleibol, como mencionaste bem, Pedro, defronta o Benfica no Dragão Arena, e às 17 horas o Hóquei desloca-se ao entroncamento para um jogo da Taça de Portugal. Pedro, começo por ti para perceber hum, como é que antevês esta semana de mais jogos por parte das equipas do Futebol Clube do Porto, sendo que não teremos futebol profissional masculino durante esta semana. Sim, a começar já amanhã no basquetebol, um jogo difícil em casa contra o Varense. Vai ser um bom teste para a equipa, um jogo de um nível competitivo grande, não máximo, mas grande. O Alvarense é uma equipa difícil, é uma equipa que causa bastantes problemas. Vamos ver como é que a equipa dará a resposta, estando finalmente, não está 100% completa. O Miguel Queiroz continua lesionado, mas já temos todos os estrangeiros disponíveis, incluindo os novos jogadores já contratados. Até já, como já contou neste jogo, terá que ficaram de fora, porque temos 7 jogadores estrangeiros e só poderão jogar 6. Ver como é que a equipa responde contra o Varense. Relativamente àquilo que é o Hockey Patins, temos um jogo internacional, como eu referi na intervenção sobre as modalidades, em Itália contra o Tricino, um jogo difícil, mas que era muito importante ganhar para continuar a caminhada invencível na Liga Europeia. E depois no domingo, o voleibol feminino, o jogo contra o Benfica em casa, um excelente teste para a nossa equipa,
que se tem mostrado num patamar superior a todas as adversárias. Esperemos que assim continue. Portanto, espero que esta semana seja recheada de vitórias para as nossas equipas e faço votos que assim o aconteça. E apelo também, obviamente, para naquilo que são os jogos no Dragão Arena, a quem puder e quem lhe for possível, que compareça para apoiar as nossas equipas, porque elas também merecem o nosso apoio. Sem dúvida, sem dúvida. Nuno, basquete com duas partidas, voleibol com um clássico, hóquei na Liga dos Campeões e na Taça de Portugal. Como é que vês esta semana onde o foco poderá estar mais nas modalidades e não necessariamente no futebol masculino profissional? Eu foco um bocadinho mais no basquete, porque acho que é aquela modalidade que precisa de mais atenção. Também é aquela que teve eh, maior número de alterações nesta fase. E já disse isso antes, gostei muito das palavras do Fernando Sá, que vão lutar todos os objetivos com muita dignidade. E que isso já começou com o Braga, vai agora para o Varense também. E claro, deixar também uma palavra à equipa de voleibol, que sendo um clássico, é sempre um clássico, não é? E temos que. É no Dragão Arena, é para ganhar. Da mesma forma que os jogos do Hockey Patins também são para ganhar e continuar esta senda de vitórias que tem tido. E aproveito também, já em fase final, para eh, realçar que a equipa de futebol profissional não vai jogar, mas vão haver jogos importantes, pelo menos jogos entre equipas de referência do nosso campeonato. Eu este último fim de semana estive atento aos jogos dos nossos rivais e achei, e ninguém comentou isso, mas eu achei absolutamente surreal o que está a acontecer com os nossos rivais. E acho que é importante os sócios, adeptos, artistas sentirem isso. Se alguém tiver a oportunidade de rever os jogos, vão ver o número de quedas na área que existem. Quedas absolutamente absurdas, ridículas, tanto no jogo do Benfica como no jogo do Sporting. O jogo do Benfica, na primeira parte, aquilo, até o golo do, do Pavlidis, e atenção, eu acho que é penalti aquilo que aconteceu no jogo do Benfica. O penalti é bem marcado. Mas o número de quedas que houve na área, eu digo, eram todos os cantos a pedido de penalti, todos os cruzamentos a pedido de penalti. E aconteceu mesmo no Sporting. E aí eu acho que a situação é um bocadinho mais grave, porque o Sporting tem um jogador, o treinador do Benfica disse, e aí tem que dizer, disse bem, que é completamente intocável, que é o Yilmaz. O Yulman faz uma palhaçada em frente, e a palavra é mesmo esta, uma palhaçada em frente ao ar, depois de já estar empatado 1-1, por causa de uma situação que ele dizia que era canto. Ele começou a dizer: acabem o jogo, tipo, com os braços. Obviamente que era isso que ele estava a querer dizer. Não sei se era em português, se era em dinamarquês que ele estava a falar, mas foi isso que aconteceu. E logo de seguida, já o árbitro deu um amarelo, embora ele seja capitão do amarelo. Logo de seguida, há um Não canto. deu nada, não deu nada, ó Nuno. Desculpa te interromper. É Não que foi amarelo, que eu vi o árbitro levantar o amarelo. é precisamente isso. É que o Wilman já tinha amarelo. Ele deu, foi amarelo àquele central da equipa B, que agora não me recordo o nome dele, Ah, que ok. Porque eu vi entrou ele aos levantar 80 o e tal amarelo, minutos. eu vi ele levantar o amarelo, Não, pensei que fosse o Yulman, não, mas então não é. ele não deu amarelo ao Wilman porque o Wilman já tinha, porque senão Pronto, vinha então pior expulso. E ainda, ele porque eram dois jogadores a protestar. O Wilman foi o que protestou com mais veemência, mas quem viu o amarelo foi o pronto, eu rapaz até pensei que desgraçado, o que foi a amarelo primeira tinha vez que sido. jogou, mas como não tinha nenhum amarelo, pronto, Foi para aí que caiu. lá teve que ser a vítima, a cobaia, levou ele o amarelo para o Wilman não ser expulso. E logo a seguir, o Yulman, há um canto em que o Yulman se agarra, sabe o Raul Luís Martins, do Gil Vicente, agarra-se literalmente a ele e atira-se para o chão, nem disputa a bola e vai correr atrás do árbitro. Como é que um jogador deste leva um segundo amarelo? Depois, lá está, ainda pior esta situação que o Pedro referiu, que então não estive tão atento como o que devia ter estado, embora tentei estar atento. Como é que é possível um jogador destes não ser denostado duas vezes, eu já dizia uma vez, mas duas vezes com o segundo cartão amarelo? É porque na realidade é intocável. E há uma coisa que eu também vou gostar de ver é se esta situação vai continuar, porque a pressão que está a ser feita aos árbitros está a ser surreal. Porque, por exemplo, a nossa equipa não faz isso. Eu não vejo jogadores de Porto todos os cantos a atirarem-se para o chão, mas eu vi isso na Luz. Eu não vejo jogadores de Porto a atirarem-se para o chão e a correr atrás do arco, e eu vi isso em Barcelos. Vi isso porquê? Porque nós estamos a atingir um nível de tamanha debilidade mental de algumas situações e de alguma resolução de situações por parte de alguns árbitros que levam a que os jogadores tentem de todas as formas condicionar o seu trabalho.
E se não tivermos hábitos fortes mentalmente, que nós não temos, isto vai ser muito complicado. E lá está, era um bocadinho aquilo que eu estava a dizer ao bocado. Este estágio da nossa equipa é importante para fechar a equipa, para unir a equipa, porque é a única hipótese que nós temos de sermos campeões. É mesmo com uma equipa muito, muito, muito unida. Ó Nuno, o Hillman viu o cartão amarelo aos 38 minutos, numa falta a meio campo. Quem viu esse amarelo foi o Rómulos, que é o tal central do Sporting, que costuma jogar na equipa B. Pronto, olha, eu nem vi o primeiro amarelo, mas vi o Arte levantar o amarelo na direção do Yulman e e pensei, que bem, entrou aos foi este o primeiro. 84, depois da expulsão do Gonçalo Inácio, para tentar segurar a vitória, pronto, que felizmente não foi segura. Ó Daniel, se me permites, aqui no minuto final, penso que já estamos nesse período, e Força. até aproveitando aqui a assistência que o Nuno me dá, eu queria aqui fazer menção, porque o Transfer Market, agora normalmente nós no final de cada ano temos sempre aqui os melhores do ano, o top do ano, a revista do ano, e o Transfer Market decidiu no dia de ontem colocar aqui uma publicação em que colocou os clubes com mais penaltis no ano 2025. E agora vamos nós adivinhar quem é que foi o clube com mais penaltis em 2025. Não faço ideia. Vocês querem adivinhar? Querem tentar arriscar? Epá, Quem é que esse terá predictor sido? eu Ó Nuno, ganhava. queres Esse arriscar? Daniel? Opa, Pronto, esse pre- eu O vou-vos Daniel já ganhou um ajudar. predictor. Vou-vos Por isso- ajudar. O primeiro, vejam lá a surpresa, foi o Drum roll, Benfica. please. Com Ah. 26 penaltis em 2025. O segundo classificado foi o Real Madrid, tem 21. E o terceiro, portanto, o tal clube de quem o treinador do Benfica andava nas redes sociais a acusar que eram os corruptos, os ladrões da Turquia, o clube beneficiado, acabou em terceiro com 16 penaltis. Portanto, o Benfica foi o clube no mundo em 2025 com mais penaltis, teve mais 10 penaltis que o terceiro classificado. Mas espera Depois aí, então descemos isso é descemos um bocadinho na tabela, temos o Bayern com 16 também, o PSG com 16 e em sexto lugar aparece o Sporting com 15. Portanto, obviamente, Nuno, isto vai entroncar naquilo que estavas a dizer, eles atiram-se para o chão, porque atirar-se para o chão tem resultados, porque os árbitros, obviamente, que marcam tudo o que puderem marcar e o que não puderem marcar, e portanto isto reflete-se num título mundial. Temos um campeão do mundo em 2025, é o Benfica, em número de penaltis, e pelo que já se viu agora no Estádio da Luz, agora no início do ano, já estão a lançar a candidatura para em 2026 serem bicampeões mundiais de penaltis. Hoje na equipa B também conseguiram marcar um gol ao foco do Porto também de penalti, portanto, por este andar, em 2026 teremos o Benfica bicampeão mundial naquilo que são as grandes penalidades assinaladas. Olha, então para fazer aqui só alguns dados, são 26 penaltis, o campeonato tem 34 jornadas, significa que só em 8 jogos é que não tiveram penaltis. Estou a dar aqui números, por ciência de dados, ou seja, não estou a ver se foram 2 penaltis num jogo, se foram 3, não interessa. É isso que acontece. E o ano tem 52 semanas e é um penalti semana sim, semana não. Embora nós saibamos que há ali uma grande fase do ano em que não há jogos, por isso muitas vezes é penalti todas as semanas. O que leva isto a um nível de ridículo É isto. que pá, é só no Rumo nosso ao campeonato. Ainda se queixam. bicampeonato mundial, penaltis marcados. Mais uma taça de cartão. É provável que utilizem para esse fim. Ahm, Meus caros, já que foi utilizado o minuto final, eu apenas gostaria de mencionar algo para finalizarmos, porque pronto, ao mesmo tempo que estamos a gravar, o Farioli está a dar uma entrevista, ou está a ser transmitida uma entrevista que o Farioli está a dar à Sport TV, deu à Sport TV, e também ao jornal O Jogo, que vai publicando algumas coisas no seu site, mas também terá uma versão alargada na edição escrita de terça-feira. Dou aqui uma menção ou duas aqui rápidas. Pronto, tenho uma relação muito positiva com o André Vilas Boas, trocam mensagens à noite ou às 6 da manhã, quando acordo já tenho uma mensagem dele, portanto, parece-me haver uma relação muito próxima. Diz que é uma pessoa direta, fala do Samu, do Farrol, do Mora, fala do Tiago Silva também,
emociona-se um pouco ao falar também do Jorge Costa, menciona que não é fácil ser árbitro em Portugal, a pressão é demasiado alta, portanto, uma entrevista que me parece muito interessante de se acompanhar, e que será certamente do interesse de todos os esportistas e não só, diria eu, porque certamente que os adversários que terão as atenções viradas para Leiria nos próximos dias, irão certamente tentar dissecar Bom, esta entrevista. ó Daniel, desculpa lá, já que tocaste neste tema, nós se calhar para a semana podemos dissecar com mais calma esta entrevista, mas eu se calhar aproveito este minuto extra final, temos aqui um período de compensação, só para fazer aqui um parênteses para falar do Farioli e sobre aquilo que se passou nesta semana, precisamente no dia anterior ao treino aberto. Esse tema foi logo morto no treino aberto, foi a questão da possibilidade da ida para o Chelsea, porque o Enzo Maresca foi despedido e houve aqui a notícia que o Farioli podia ir para o Chelsea, podia sair do foco do Porto também da época. Bem, eu só lamento, e eu peço desculpa se estiver enganado, penso que não estou, porque estive a analisar, mas lamento que essa notícia tenha sido lançada para a internet por uma página de apoio ao Foco do Porto. Não foi no jogo, não foi na bola, não foi no Record, não foi na CMTV, foi numa página de apoio ao Foco do Porto, a primeira vez que eu vi essa notícia ser lançada, e a página que eu me refiro é o Mercado Azul, para que não fique claro, porque eu também gosto de dizer as coisas. Lamento que isso tenha acontecido de uma página que é supostamente para apoiar o Foco do Porto. Pá, não vamos destabilizar, não vamos criar ruído. O Farioli matou logo o assunto, isso não tinha qualquer tipo de fundamento, nem o Farioli estava disponível para sair do Porto, nem sequer o Chelsea estava a equacionar vir cá pagar a cláusula. É uma história completamente ridícula, em que eu percebo que nós vivemos na era do clickbait, na era do like, na era dos algoritmos. Eu percebo que haja necessidade disso tudo, e cada clique, cada visualização é importante para as páginas crescerem, para terem mais alcance nas redes, mas não vale tudo. Acho que tem que estar sempre algo à frente de tudo, que é a união do nosso clube, o respeito do nosso clube, quem nos representa, e acho de muito mau tom esse boato ter partido de uma página de apoio ao Foco do Porto. Eu não podia terminar sem dizer isto. Daniel, desculpa ter roubado aqui mais um minuto, mas acho abriste aqui essa oportunidade de falar do Farioli e eu queria dar essa nota. Faz todo o sentido, ainda durante o dia de hoje é que gravamos, mais uma equipa inglesa despede o seu treinador, neste caso o português, o Ruben Amorim, sai do Manchester United, mas eu acho que se de facto o Farioli podia ser uma das perspectivas, ok, é também significado a qualidade do trabalho que está a desenrolar no Futebol Clube do Porto. Fico naturalmente satisfeito porque ele pode continuar no Futebol Clube do Porto. Diz que ainda não falou com o André Vilas Boas sobre uma possível renovação, está focado no trabalho que está a desenvolver, mas naturalmente que, independentemente da circunstância, e tendo em conta estes 6 meses, e até o perfil do próprio treinador, eu gostaria que o Farioli estivesse aqui durante muitos anos. O Temo que Pedro isso possa Sousa, não. Pedro Força, Sousa já disse que se alguém contratar o Farioli no final da época, o Ruben Amorim é uma hipótese para o Porto. Por isso se o Farioli não saiu para o Chelsea, se não saiu para o Manchester United, vai sair para outro clube qualquer. O Pedro Sousa já disse que isso é uma possibilidade e já temos treinador para o ano. E não interessa quanto é que vamos pagar, mas já vamos ter treinador para o ano. assim parece. O Pedro Sousa e o Vítor Pinto andaram nesse dia de tarde, hora e meia, a discutir que o Farioli ia para o Chelsea, quem é que ia para o Porto. Pronto, mas eu esses, pá, não percebo, mas lamento que isso tenha partido e volto a dizer, peço desculpa se eu estiver enganado, acho que não estou. A primeira notícia a ser lançada nas redes sociais sobre uma possível saída de Farioli partiu de uma página do apoio ao Foco do Porto. Isso para mim não pode acontecer. Podia eventualmente citar alguém, de facto, e pode ter citado, não sei, mas é um bocadinho triste, naturalmente. Vamos ver o que é que os próximos tempos nos dizem, mas espero naturalmente que o Farioli fique aqui durante largos anos, também significaria que teria muito, muito sucesso. Mas, caros, finalizamos assim o episódio 23 do podcast Mais Porto.
Obrigado a vós, ao Pedro, ao Nuno, à equipa do Mais FC Porto que nos dá este apoio para este projeto. Um agradecimento muito especial aos mais portistas que nos vão acompanhando. Portanto, peço-vos que continuem a dar as vossas opiniões, comentem subscrevam os nossos canais, para nós é muito importante. Mais para Dicter.app também para ganhar prémios de forma gratuita. Portanto, em 2026 esperamos regressar com muita frequência, com mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Um abraço, boa noite a todos.